Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos Santiago de Compostela, eu iniciei na Alemanha, eu passei por Luxemburgo e fiz parte da França. Hoje, eu não estou nos caminhos Santiago de Compostela. Hoje eu estou no meu cantinho de paz, de meditação. E eu acho que é o melhor lugar hoje para conversar com vocês sobre... Gente, tá bem batidinha. Sobre a minha bolsa que eu levei, sobre o que eu acertei em levar e o que eu não levaria mais. Bom, gente, é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a bolsa que eu tenho. Ela é uma bolsa, acho não indicada para fazer uma viagem tão longa, ficar tantos dias com uma bolsa nas costas, pelo fato que ela é durona, ó. Ela tem quase uma tábua de proteção e aqui ela não respira, tá? Ó, ela não respira bem. Tem bolsas que essa parte aqui ela é com um material bem legal, que daí as costas não soam, porque, nossa, o suor escorria, que é muito quente, mas era a bolsa que eu tinha. É a bolsa da Decathlon. Vou passar para vocês, deixa eu ver. Né? E queixona. É de 30 quilos, ela tem 30 quilos. O tamanho é perfeito, foi muito bom ter uma bolsa de 30 quilos, não pegaria uma menor, eu pegaria sempre a de 30 quilos, funcionou perfeitamente nessa parte. Bom, pensando em bolsa, lógico, se o poder financeiro da Peregrina aqui fosse maior, compraria uma melhor, mas ela é para 30, eu paguei 30 euros na época, nossa, muito barata e deu para fazer, gente, poderia ir até Santiago com ela, não é o caso assim de que seja impossível, mas tem material melhor, tem bolsa melhor, então nem vou fazer propaganda boa da bolsa, mas pelo preço dela dá para fazer, dá para usar ela perfeitamente. Bom, aqui dentro daí eu levei os eletrônicos. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês darem uma olhadinha o que eu levei, para que não seja também tão repetitivo. De todo aquele material eletrônico que eu levei, eu levaria a mesma quantidade, eu precisei de todos os power bank, eu precisei de todos os carregadores. O que eu não levaria são duas coisas dentro desses eletrônicos. Eu levei 3 celulares. O medo de ficar sem celular, de ficar sem contato, ou não poder me comunicar, ou não achar o lugar depois para chegar, foi bem grande. Mas eu percebi que eu só utilizei 2. Então, um ficou lá. Nossa, caso eu estragasse 2 celulares, teria mais um. Bom, levaria 2 celulares. O que eu ficaria atenta agora, dessa vez, seria levar carregadores. Por exemplo, eu levei assim, deixa eu ver. Eu levei com entradas diferentes, carregadores diferentes. Então isso me dificultou muito, porque cada vez que eu chegava para carregar celulares, eu precisava de todos os cabos. Daí eu levei reservas também, então não teria necessidade daí de levar 4, 5 carregadores, levaria 2, um de reserva e outro para usar. Outra coisa que foi incrível da parte eletrônica, porque como essa bolsa aqui tem essa entrada aqui, eu coloquei os power bank aqui dentro, coloquei um de um lado e outro de outro, e eu coloquei o cabo do carregador assim, ó.
E os celulares sempre estavam no bolso da calça, no bolso da jaqueta. Então ficou muito fácil. Então cada vez que eu precisava carregar algo, ou desde a GoPro, celulares, eu tinha já o carregador pronto na bolsa. Facilitou muito assim, foi muito bom. Se eu comprar outra bolsa, eu vou procurar ver se tem essa forma aqui, para que eu continue, essa forma principalmente, né? Para que eu continue fazendo isso, porque é uma praticidade enorme quando você está caminhando. Você não precisa ficar procurando o power bank, colocando cabo, nada. Tá o dia inteiro conectado. Então, essa parte assim, foi muito boa da bolsa. E por ter 2 power banks. Então, eu levaria com certeza 2 power banks. Lembrando que cada power bank tinha 10.000 miliamperes. Por quê? Quando eu chegava nos lugares para dormir, eu só colocava os power banks para carregar. Eu precisava ficar carregando o celular, GoPro, lógico. Quando eu tinha tempo, quando dava certo, eu colocava todos carregar, então facilitava bastante. Mas aconteceu de todo mundo querer usar a mesma tomada, então eu colocava só os power bank. Agora os brasileiros vão cair em cima de mim matando. Eles vão achar muito estranho o que eu vou falar. Já que em cima eu tinha a parte dos cosméticos e produtos de higiene pessoal. Gente, eu levei desodorante, eu levei condicionador, eu levei shampoo, eu levei creme para o cabelo, eu levei escova de dente, levei pasta de dente. Dessas 6 coisas, eu levaria hoje apenas escova de dente, pasta de dente e shampoo. Podem cair matando. Mas eu percebi assim, até dos outros peregrinos a mesma história, o mesmo ponto de vista. Quando você está no caminho, você não tá mais, você só quer chegar no lugar, tomar um banho, se limpar e ter um prato de comida, sabe? Não é como viajar para fazer fotos, viajar para arrumar o cabelo. Tanto é que todos os vídeos eu tô com o cabelo assim. Eu não senti necessidade de estar me cuidando com o cabelo, com imagem, porque quando se faz o caminho é uma coisa tão sagrada, uma coisa tão boa, que essa parte fica de lado, não fica, não combina quase, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a última coisa naqueles dias, naqueles momentos do caminho, era me preocupar em passar creme no cabelo, cuidar. Então, a única coisa quando eu chegava nos lugares era tomar um banho e receber um prato de comida. Era o que eu queria, porque dali em diante eu já estava organizando para o próximo dia, então... E daí você usa sempre uma touca ou você usa alguma coisa para proteger o cabelo. Então, é nessa parte, e eu só carreguei peso. Então, não colocaria sabonete, não colocaria condicionador e não colocaria creme para o cabelo. Essas eu tiraria porque é um peso desnecessário. E maquiagem nem se fala, né, minha gente? Não dá. O caminho não pede isso. Essa parte não levaria. A parte de medicamentos. Graças a Deus, eu não precisei tomar nenhum medicamento, a não ser, eu tive dor de cabeça. Eu fiquei muito feliz de ter tudo junto. Eu até disponibilizei um band-aid para um peregrino que estava com calos. Então, eu senti necessidade, eu levaria tudo que eu tinha lá dentro, eu não deixaria nada de fora. Então, e nem colocaria mais nada, eu acho que eu levei o necessário para caso eu precisasse. Chinelo, levaria ou não?
Eu usei o meu chinelo o tempo todo. Quando eu chegava para tomar banho, eu usei o tempo todo. Eu levaria, com certeza, é um item indispensável. Eu sempre vou levar, funciona e eu consigo colocar na bolsa tranquilo. Não deixaria o chinelo de fora jamais. Roupas. Ali eu errei feio, gente do céu. Eu carreguei peso desnecessário. Por quê? Eu tinha a roupa do corpo já e eu coloquei 3 mudas de roupa na bolsa. Não tem necessidade. De verdade. Hoje em dia eu levaria uma muda de roupa. Uma muda de roupa no corpo e uma muda de roupa na bolsa. Quando chegasse em algum lugar, lavava, tentava secar. Se ficasse sujo, ficava, porque não tem necessidade também de andar sempre banhado, a gente pega chuva, tudo. Só colocaria roupas adequadas para isso, que elas secam rápido. Por exemplo, as minhas blusinhas, as minhas camisetas, elas secavam muito rápido, então não tem necessidade de levar tanta roupa. No meu ver, assim, não levaria mais 3 mudas de roupa na bolsa e uma muda de roupa no corpo. A única coisa que eu levaria mais é peças íntimas, porque não é em qualquer lugar que você quer lavar, é uma intimidade. Então, os bodezinhos, os que tinha embaixo, assim, que é esportivo, não usei sutiã mesmo. Eu usei sempre roupas esportivas por baixo. Então, esses eu levaria 3 e 3 pares de meia. Recapitulando, na bolsa de roupa eu levaria só uma muda de roupa, ou seja, uma calça e uma camiseta. Lingeries, digamos 5, e os bodes eu levaria 3. Então, seria o necessário, eu teria poupado bastante das minhas costas, não precisaria ter carregado tanto peso. Toalha, levaria ou não? Levaria. Eu ocupei poucas as vezes a toalha, a maioria dos lugares que eu ficava, eles disponibilizavam toalha, mas teve lugares que não. E eu cheguei a usar, e daí eu colocava para secar, eu colocava por cima da bolsa durante a caminhada, até aqui eu pendurava, e quando eu chegava no próximo local, no próxima pousada, onde eu ia dormir, eu tinha ela já seca. Essa eu levaria, mas como eu mostrei para vocês, uma toalha pequena. Não tem necessidade de uma toalha grande, gente. É para se secar mesmo e quanto menor, melhor. Tá bom? Bom, a parte do tênis agora. Esse assunto fica bem difícil de dizer pelo fato que eu, né, nesses 12 dias de caminhada, eu não usei o meu tênis. Mas, pelo fato de que só choveu, a maioria do tempo só choveu, então realmente eu não pude usar meu tênis. Mas se tivesse sido um trajeto assim de muito calor, tudo, eu teria trocado calçado, porque o outro calçado é um pouco mais quente, um pouco mais pesado, teria colocado o tênis com certeza. Mas para esse trajeto que eu fiz para a época do ano, não funcionou. Eu carreguei o meu tênis o tempo todo nas costas, não usei nenhuma vez, não levaria mais. Na verdade, a próxima vez que eu planejar assim tanto tempo de caminhada, eu vou olhar mais ou menos a previsão, os lugares que eu vou passar, se é bastante floresta ou se são cidades, qual o tipo de chão, e daí eu vou decidir se eu levo o tênis ou não. Então, nossa, carreguei ele e
Depois eu coloquei por cima, assim, eu amarrei o cardaço e coloquei ele por cima. Mas ele ia batendo, fazendo barulho, ou daí eu colocava aqui, daí a bolsa ficava super alta. Eu me incomodei bastante com aquele tênis, gente. Foi assim, só que não foi um erro em levar, simplesmente foi, não ocupei ele pelo clima e pelo tipo de chão. Bom, uma coisa que eu levaria com certeza novamente foi aquela bolsinha de colocar nas costas, uma bem pequenininha e super leve, assim, não pesava nada. Ela foi essencial para mim, gente, quando eu deixava minha bolsa num albergue, eu deixava onde eu fiquei, nas pousadas ou nas famílias onde eu dormi, e eu queria fazer aquela comprinha pequenininha, sabe? Vou lá carregar só o necessário, eu não preciso levar minha bolsa pesada junto. Então era onde eu levava daí meus documentos para não deixar em qualquer lugar. E ela funcionou perfeitamente pelo fato que ela não pesa nada, foi incrível, nossa, foi muito bom ter ela comigo, não me estrovou de maneira nenhuma, me ajudou 100%. Essa eu levaria sempre, essa eu recomendo levar porque ajuda muito. Capas de chuva descartáveis. Eu sou muito adepta a essas capas de chuva descartáveis. Elas quebram um galho enorme, ajudam muito. Nossa, é muito bom ter junto. Elas não ocupam espaço nenhum, são super leves. Quem tem condições de comprar uma capa de chuva correta, aquelas que protegem também a bolsa, aquelas próprias mesmo para caminhar, comprem. Mas aqui é um precinho bem salgado, assim, eu já peguei várias vezes na mão, devolvi, peguei várias vezes na mão e devolvi. Esse fim de semana foi comprado, custou 63 euros aquela capinha de chuva, mas eu sei que eu vou usar agora até chegar em Santiago, não preciso de outra. Mas voltando ao assunto, se eu levaria aquelas de plástico descartáveis ou não. Gente, levaria sim, elas ajudam muito, elas protegem, elas fazem o serviço delas. Pelo preço que eu paguei, é assim, nossa, é indispensável, era 1 euro, acho que eu paguei daquelas lá. Eu levei 3 delas, eu usei bastante. A única coisa, assim, quando tá fazendo muito vento, assim, meio que me incomodou, porque fazia blá, 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 fazia muito barulho, ela batendo, assim, contra o vento, batendo contra. Nossa, foi um pouco irritante. Mas daí depois eu peguei uma daquelas e cobri a minha bolsa. E daí eu só tinha uma segunda capa de chuva, daí eu coloquei aquela. E daí, nossa, daí funcionou. Daí deu certo. Mas quando tinha muito vento e a capa de chuva fazendo aquele barulhão no ouvido e chuva no rosto, não vamos romantizar uma caminhada dessa. Também tem uns momentos assim que são assim, que você percebe que você está fazendo com muito amor, com muita devoção para conseguir fazer a caminhada, porque olha, a capa de chuva tirou muita minha paz no caminho. Então, eu levaria sim, mas se eu tivesse condições naquela época de ter comprado uma capa adequada, uma capa melhor, eu teria comprado. Eu teria levado aí uma capa melhor. É isso. Eu também, na minha bolsa, levei de casa barras de cereais. Para cada dia eu levei uma barra de cereal. É loucura? Não. Eu usei, o último dia foi a última barra de cereal usada. Eu comi, todo dia eu tinha uma junto. Quando batia aquela fome, não tinha lugar para comer. Nossa, as barras de cereais, elas não estragam e elas são uma fonte de energia muito boa. Então, nossa,
facilitou a minha vida em não me preocupar em procurar lugar para comer, porque eu sempre sabia que eu tinha aquele socorro ali. A não ser no finalzinho lá, né? Até vocês acompanharam o vídeo que eu não tinha o que comer. Então, ali já era o penúltimo dia e eu só tinha uma barra de cereal. Então, eu sabia que era a única coisa que eu tinha para comer depois. Então, mas eu recebi ajuda. E abafo caso, eu sou muito agradecida a isso. Ai, graças a Deus. Mas barra de cereal, gente, leve. Leve algo assim na bolsa. Leve algo na bolsa que não estrague e que te dê energia. Uma das coisas que eu não levei e que eu aprendi com o peregrino, sardinha enlatada. Eu não tinha pensado nessa hipótese. E a sardinha, ela dá muita energia, é uma proteína super bacana, então depois eu comecei a comprar sempre sardinha e colocar na bolsa, mas eu não levei de casa. Nossa, eu colocaria já, assim, pelo menos para os primeiros 5 dias eu levaria as minhas latinhas de sardinha e depois eu ia comprando no caminho, porque a sardinha você pode caminhar 15, 20 dias, ela não estraga na bolsa. Então, e é um socorro assim imediato, você tem ali, né? Essa eu não tinha e levaria. É um toquezinho assim bem legal para vocês que vão fazer o caminho. Quem não gosta, daí não sei o que fazer, né, gente? Mas ajuda bastante a programar o teu dia e não se preocupar muito em toda vez ir no mercado, né? Sardinha e barra de cereais, levem, olha, ajuda muito. Garrafa de água descartável, levaria ou não levaria mais? Gente, eu não achei necessidade de ter outro tipo de garrafa junto, até pelo peso de outras garrafas. Eu tinha uma garrafa aqui, outra garrafa aqui, né? E dentro também eu levava água. Eu levava ao todo 3 litros de água junto. Então, gente, eu usei o tempo todo quase as mesmas garrafas que eu levei de casa, porque quando chegava nos lugares eu enchia, então eu nem precisava comprar novamente. Teve lugares que eu tive que comprar porque não tinha como encher e eu estava passando no lugar e via água, então funcionou de buscar, de comprar, né? Mas eu não me preocuparia em comprar uma garrafa de água adequada ou... Nossa, as garrafinhas descartável pequenininha aqui funciona muito bem mesmo. Não me preocuparia em comprar algo a mais ali. Dá para fazer sim. Lógico, nos dias quentes, que foram pouquíssimos, né? A gente tá falando de abril, maio, quando eu fui. Quando tinha bastante sol, eu tomava água quente, mas tomava água quente. O caminho te proporciona coisas que você não faria em casa, mas tá tudo ok, não é ali que você tá focado, você tá focado em outras coisas. A água é simplesmente para se hidratar e não tem necessidade de ter outra coisa que não seja garrafinhas descartáveis. Levaria sim. Bom, o próximo item que eu não levaria, gente, essa enciclopédia, esse tamanho de livro, esse peso, eu não levaria jamais. Gente, eram 3 páginas de anotação, onde as minhas etapas, onde eu dormiria, tudo. Eram poucas coisas que eu tinha escrito no bendito livro. Eu achei que no caminho eu teria tempo para escrever alguma coisa, ou fazer alguma anotação. Não fiz, carreguei esse peso, torcia, embrulhava, me incomodou o tempo todo o bendito do livro de anotação. Hoje em dia, quando eu for levar ou quando eu for fazer novamente assim, esses longos percursos,
Vou pegar e comprar um caderninho pequenininho, onde tem anotado, eu escrevo menor. Mas eu não levaria jamais um negócio desse tamanho aqui, gente. Jamais. Então, não levaria. Ó, só me incomodou. É isso. Ai, se eu me lembro, eu já fico nervosa. Se eu me lembro, eu já fico, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, é isso. Eu acredito que eu falei todos os itens que eu levaria, que foram bons e que eu não levaria. E sobre a mochila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, um joinha pra mim. Se inscrevam no canal, gente. Logo, logo, os próximos vídeos já serão no caminho da França. Então, me acompanhem e obrigada por estarem aqui. Obrigada por assistirem até o fim. Tchau!